Jeans 1910, boa noite, Nicola. No empréstimo do Wesley vai ter opção de compra, certamente. Certamente, até como existia na negociação com o Cruzeiro. E eu acredito muito mais que para o Al Nassr era mais negócio fazer a negociação com o Cruzeiro do que com o Corinthians. O Cruzeiro tem muito mais capacidade e condição para comprá-lo do que o Corinthians. Só que o Wesley quer jogar no timão. O Wesley pretende voltar para o clube que o formou, para o clube onde ele tem relações. Ele e a família são corintianos, tá bom? A grande novidade envolvendo o Memphis Depay veio do México, né? Um jornalista de lá afirmou que o Tigres do México tem a intenção de contratar o Memphis Depay. Só é importante lembrar que tem boi na linha na negociação entre Memphis Depay e Corinthians. E eu vou explicar. O Neymar, que chegou com a seleção brasileira até as oitavas de final, já tem data para se reapresentar, sexta-feira da semana que vem. O Memphis caiu uma rodada antes do Neymar com a seleção holandesa. Ele caiu no primeiro mata-mata, depois de empate no tempo normal e na prorrogação com o Marrocos e derrota nos pênaltis. E até agora não há definição sobre a volta do Memphis Depay ao Corinthians. Isso tem algumas explicações. A primeira delas, o contrato do Memphis com o Corinthians acaba em 31 de julho. Se não houver renovação do contrato, acredito eu que o Memphis nem vai se reapresentar, ainda que o atual contrato garanta ao Corinthians a chance de ter o Memphis Depay em 3 partidas, na reta final desse mês, em jogos do Campeonato Brasileiro. Ah, Nicola, mas então quer dizer que o Memphis não vai receber seu salário? E aí que vem o segundo problema. O Corinthians deve ao Memphis 43 milhões de reais. E essa grana é apenas por prêmios e prêmios que ele acumulou nesses 2 anos de vínculo. Títulos, jogos, gols e assistências. O Corinthians tem afirmado que pagará esses 43 milhões de reais se o Memphis renovar o contrato, e essa grana seria parcelada em 2 anos. Se não houver a renovação e não houver o pagamento, o Memphis vai à FIFA e certamente esses 43 milhões vão dar 55, 60 milhões de reais com juros e correção monetária. A FIFA tem dado ganho de causa a clubes e jogadores que processam o Corinthians. A maior prova disso é que o Osmar Stabile já pagou cerca de 120 milhões de reais em processos na FIFA somente nesse ano. Foram cerca de 40 milhões para o Santos Laguna, em relação ao Félix Torres. Foram mais de 40 milhões de reais com o Matias Rojas, paraguaio que teve passagem para lá de discreta no Timão. E mais recentemente, quase 40 milhões de reais com o Tajeres por Rodrigo Garro, tá bom? O Jadson Freitas quer saber se o Wesley está certo com o Corinthians. Entre Wesley e Corinthians, dá para dizer que a conversa está avançada. O problema é que o Al Nassr, que é dono dos direitos econômicos, só vai emprestar o Wesley para o Corinthians se tiver a convicção de que o Corinthians vai conseguir se livrar de um transfer ban. Hoje, o Corinthians está proibido de registrar atletas. Ele tem uma dívida na FIFA de mais ou menos 8 milhões de reais com o Philadelphia Union pela compra não paga do José Martínez. Então, se o Corinthians conseguir apresentar uma garantia ao Al Nassr de que vai inscrever o Wesley, a tendência é que esse negócio aconteça. Hoje até procurei uma pessoa do Corinthians para tentar entender essa negociação, e a pessoa disse: Nicola, espero que você me entenda. Não posso falar nada, porque qualquer coisa que eu falar vai atrapalhar, tá bom? O Edmar José: Nicola, alguma novidade de Arthur no Corinthians? Edmar, a negociação é muito complexa por causa da grana. O Corinthians gosta da ideia de ter o Arthur. O Arthur é muito bem avaliado no Corinthians. Todo mundo adoraria contratá-lo. Mas o cara está pedindo 100 milhões de reais por 3 anos de contrato. E o que eu ouvi de uma pessoa do Corinthians é que o Arthur só vai ser contratado se baixar muito a sua pedida. Esse muito que a pessoa escreveu no WhatsApp, ele tinha 7 vezes a letra U. Então era M, U, I, T, O, tá? Só para vocês entenderem como a operação não é fácil. O Cláudio Antônio, me fale como que o Corinthians está contratando, se ele tem transfer ban. Pois é, a ideia é pagar os 8 milhões de reais que ainda faltam para que o transfer ban seja retirado. Como é que funciona a punição que a FIFA aplica? A FIFA aplica o transfer ban, que é a proibição de registro de atletas, por 3 janelas de transferências, ou até que a dívida seja quitada. Então, hoje, o que separa o Corinthians de voltar a registrar atletas, é esse transfer ban. São esses 8 milhões de dívida com o Philadelphia Union. Pagou ao time americano cerca de 8 milhões de reais e o Corinthians volta a ter permissão para contratar, tá bom? Wesley Serafim, o Yuri Alberto vai ser mesmo vendido? Boa! Vamos lá. Ontem, durante a live, eu mandei mensagem, liguei para o André Cury e mandei mensagem. Ele foi me retornar só às 8h30 da noite, né? E aí eu conversei com ele por telefone, o principal motivo era o Yuri Alberto. Eu falei, André,
O Samir Carvalho contou que o Corinthians tem duas propostas, uma da Itália e uma da Inglaterra de 30 milhões de euros. É verdade? Ele falou, não é verdade. Falei, mas que pé tá essa história? Nicola, tem um monte de especulação, um monte de movimento, estamos tentando, mas proposta oficial não tem nenhuma, tá? Eu falei, você acha que consegue trazer proposta até julho, até essa janela? Ele falou, Nicola, eu estou trabalhando dia e noite atrás disso, mas até agora não tem nada nesse sentido. Eu falei, então posso descartar que tem proposta? Ele falou, pode descartar. Foi a mesma resposta que eu recebi de uma fonte que eu vou até contar, do Marcelo Paz, durante a live. Eu tinha perguntado na live de ontem para o Marcelo Paz se existia alguma negociação, alguma proposta do Yuri Alberto, até porque esse era um dos principais temas da nossa live de ontem. O Samir Carvalho havia publicado pouco antes sobre esse suposto interesse de um time da Itália e um time da Inglaterra, e o Marcelo Paz havia cravado que não. Leonardo Barbosa, boa noite, Nicola, novidades do Timão e o Transferban. Cara, com o avanço das negociações com o Wesley, é natural que o Corinthians se apresse para pagar esses 8 milhões de reais que deve ao Philadelphia Union. O grande problema é que não há dinheiro. O Corinthians gastou 120 milhões somente com o Transferban nessa temporada. Então, e antecipando dinheiro, pegando emprestado, a verdade é que os caras não têm de onde tirar. E está faltando tanta grana que até a ajuda de custo de atleta da base acabou atrasando, né? Ainda tem possibilidade de o Gabigol ir para o Corinthians ou está muito longe disso? Está muito longe disso acontecer. O Gabigol custa muita grana, tá bom? Nicola e Wesley, espero que vá para Minas. Formado de corneteiro. Cara, e assim, ó, o Wesley seria titular nesse Corinthians, hein? Seria titular nesse Corinthians. O problema é o custo de 1,5 milhão de reais por mês, né? Esse é o salário que ele ganha no Al Nassr. O Al Nassr topa emprestá-lo, mas quer que o clube que o contrate assuma 100% dos vencimentos, tá? Pelo que eu percebi, o Cruzeiro está saindo da parada. Na verdade, as propostas do Yuri Alberto, tanto o Marcelo Paz quanto o André Curi negaram que o Corinthians tenha proposta, tá? Sobre Pedro Raul no Fortaleza, eu mandei mensagem para o Pedro Martins, que é o executivo de futebol do Fortaleza, ele disse que em março houve uma tentativa do Fortaleza, desde então não mais. E o Corinthians não está mais sozinho na briga por Memphis Depay. Vem do México a informação de que o Tigres demonstrou interesse na contratação do holandês e quer se fazer valer do fim do contrato do Memphis com o Timão para contratá-lo sem custos. O contrato entre Memphis e Corinthians se encerra em 31 de julho e ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para o Tigres ou para qualquer outro clube do mundo. O Timão estava muito confiante de que poderia renovar com o Memphis depois da péssima Copa que o holandês fez. Ele foi reserva, nem participou do jogo contra Marrocos, que causou a eliminação da Holanda no primeiro mata-mata. Nas 3 partidas da fase de grupos, somou poucos minutos, não fez gol e deu uma única assistência. Diante da entrada do Tigres nessa parada, o Corinthians começa a ter mais dificuldades, até porque o Timão havia feito uma proposta de redução drástica dos vencimentos do jogador. O Memphis, que custava 6 milhões de reais por mês, passará a ganhar 2 milhões de reais mensais se aceitar a proposta do Corinthians. O Timão também não está mais disposto a pagar bônus por jogos, gols, títulos e assistências. Foram esses bônus que foram acumulados em 43 milhões de reais. O Corinthians não conseguiu pagar essa grana e promete o parcelamento em 2 anos caso o Memphis assine esse novo contrato. Só para completar, segue sem definição uma data para a volta do Memphis Depay ao Corinthians. O Timão tem se mantido em sigilo em relação à volta do atleta. Tenho a impressão de que o Memphis só voltará a treinar pelo Corinthians se houver um novo contrato. E Yuri Alberto tem ou não propostas do exterior? Nessa semana surgiu a informação de que o Timão recebeu 2 ofertas, ambas de 30 milhões de euros ou 175 milhões de reais. Uma de um clube italiano, outra de um clube inglês. Antes de gravar esse vídeo, procurei o Marcelo Paz, o executivo de futebol do Corinthians, e André Curi, representante oficial do Yuri Alberto, para entender se essas propostas chegaram e agradaram. Importante assegurar que Marcelo Paz e André Curi negam com veemência ofertas de 30 milhões de euros. Não existem propostas, pelo menos até agora, na mão do Corinthians. O André Curi me contou que está trabalhando há meses no mercado europeu, Itália, Espanha e também a Inglaterra, em busca de ofertas. A pedida do Corinthians está clara, 20 milhões de euros por sua parte. O Timão tem 50% dos direitos econômicos. Isso significa dizer que, para que o negócio ocorra, o Corinthians precisaria receber uma oferta de 40 milhões de euros.
A gente está falando de uma diferença grande entre aquilo que foi especulado durante a semana, uma oferta de 30 milhões de euros ou 15 milhões de euros pela parte do Corinthians, são 86 milhões de reais, em relação aos 117 milhões de reais que o Timão pede. De qualquer forma, como não existem propostas, o torcedor corintiano pode voltar a ficar mais tranquilo em relação à saída do Yuri Alberto. O Yuri está louco para se mudar para a Europa, ele entende que seu ciclo no Corinthians já acabou. Resta saber se o mercado europeu vai abrir mão de 40 milhões de euros para contratá-lo. Estou para te dizer que é grande a chance de o Yuri Alberto permanecer no Parque São Jorge. Já em relação ao Memphis Depay, nenhuma novidade. Cada dia mais surgem outras especulações. Agora, além de Tigres do México, há quem garanta que ele pode voltar para o futebol holandês. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, eu prometo ficar de olho e qualquer novidade eu conto para vocês, beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.